Hoje, em 1949, no fim da Segunda Guerra Mundial, no Japão, onde foi usada em Hiroshima, em Nagasaki, foram usadas a bomba atômica e teve essa grande destruição. E eu estive nesses dois lugares, primeiramente em Hiroshima e depois em Nagasaki. E quando eu cheguei nesse lugar, principalmente onde caiu a bomba atômica, eles construíram um prédio para o comitado e alguns pilares existentes nesse prédio, podemos ver que foi derretido por causa da bomba atômica que caiu aí. E eu encontrei alguns sobreviventes dessa bomba atômica. Que sofreram queimaduras por causa dessa bomba. E também Nagasaki também. Quando eu cheguei a esses dois lugares, eu tive uma sensação muito estranha. Claro, quando as pessoas estão nesse tipo de guerra, imbuído pela raiva, principalmente pela raiva, eles pensam que deve completamente destruir os oponentes. Mas se vemos profundamente, a natureza básica humana é a compaixão, não é a raiva. Eu tenho a esperança que esse mundo se torne futuramente um mundo desmilitarizado ou desarmado. E hoje a comemoração que foi, não é bem uma comemoração, mas comemora o aniversário da primeira bomba atômica. Se a paz no mundo é obtida ou não, mas nós devemos esforçar. Mas, primeiramente, nós devemos cultivar a paz dentro de nós mesmos. E, como seres humanos, nós devemos aspirar para, quando tem desagrementos, para os diálogos. Como todos nós não queremos sofrimento, nós devemos também nós não devemos também causar sofrimento aos outros. E tem que haver uma compreensão mutual. Se, por exemplo, se tem uma discórdia dentro de uma família, a primeira coisa que alguns membros da família podem fazer, qualquer coisa que eles podem para resolver os problemas de maneira pacífica.
o pensamento de eliminar os nossos inimigos, nossos oponentes, é uma coisa fora... É uma coisa velha, um pensamento antigo. Se como hoje tem a comemoração dessa Hiroshima que caiu em Nagasaki, no Japão, então vocês nunca estiveram lá, mas eu estive. E se nós podemos criar um mundo livre de todas essas guerras, essas bombas e assim por diante, essas armas destrutivas, podemos criar uma paz duradoura e estável no mundo. Tem os problemas, já temos também os problemas do meio ambiente por causa do aquecimento global, e por causa desse aquecimento global nós enfrentamos muitos problemas. Mas mesmo que tenha tudo isso acontecendo, muitos de nós ainda ficamos apaixonados em usar armas destrutivas. Infelizmente, nós vivemos aqui na Índia quando os conceitos fundamentais são Karuna e Ahimsa, compaixão e não violência. Então, a Índia é a líder, a pioneira dessas duas práticas, motivo pelo qual nós devemos aprender sobre isso. Além desses dois conceitos, nós devemos também entender que as aflições mentais que nos causam sofrimentos, mesmo que nós não podemos eliminá-las completamente, mas podemos trabalhar para reduzir o mais possível dessas aflições mentais. E nós devemos esforçar para isso. Durante esse ensinamento da originação interdependente, eu gostaria de aproveito para expressar isso. E nesses ensinamentos, inicialmente, ele saúda Buda, faz a louvação ao Buda por ter ensinado a originação interdependente, que são os ensinamentos pelos quais nós podemos eliminar todas as contaminações do nosso contínuo mental. A desintegração e a cessação. A cessação e a morte é eliminada também, alcançada pelo existamento da originação interdependente. Mesmo que aqui na Índia estiveram muitos outros professores, muitos outros mestres, mas aquele que ensinou a originação interdependente, no qual se diz que as coisas são estabelecidas em relação às outras, foi só o Buda que deu tal ensinamento. Como eu disse nos últimos 2 dias, os mestres de Nalanda analisam os ensinamentos de Buda profundamente. E o que eles encontraram é que os ensinamentos da originação interdependente é muito significativo. E tais ensinamentos podem ser aplicados em qualquer ensinamento na vida, em qualquer evento na nossa vida.
Principalmente nós somos seguidores do mestre Nagarjuna e outros, e os seus discípulos, como Aradeva e outros, explicou esses ensinamentos profundamente, esses ensinamentos da originação interdependente, através de escrituras e por meio das escrituras e por meio dos raciocínios lógicos. Hoje em dia, independente se você acredita nos ensinamentos de Buda ou não, mas em geral, se você acredita em uma religião ou não, esse conceito da compreensão da originação interdependente é benéfico para qualquer pessoa. É aplicado para qualquer pessoa também. Independente que somos adeptos ou não, devemos compreender essa originação interdependente. Aquilo que nós devemos investigar é se as coisas têm uma existência objetiva, independente por ela mesma. Isso é aquilo que deve ser investigado. Isso. Nós devemos investigar como as coisas nos aparecem. E aquilo que nós devemos chegar à conclusão é que as coisas que nos aparecem, elas não existem não existe como ela nos aparece, mas mesmo assim elas existem, mas não tem uma identidade própria. Quando nós desenvolvemos o apego e a raiva, os objetos ou a pessoa para a qual nós temos raiva ou apego, essas emoções faz incrementar essa nossa percepção. E essa percepção é inapropriada. Essa percepção que nós temos para com essas pessoas ou esses objetos são inapropriadas. Quando eu discuti com os físicos quânticos, alguns deles me disseram que quando nós desenvolvemos desenvolver raiva para um objeto ou uma pessoa, 90% dessa percepção é devido à nossa essa raiva é devido à nossa percepção mental. Porque os físicos quânticos também dizem que quando nós analisamos profundamente um objeto e chegamos ao nível de átomos, eles não encontram nada que existem por ela mesma. Eu devo ainda perguntar aos físicos quânticos, quando eu tenho a oportunidade, que isso nos ajuda efetivamente a desenvolver diminuir essas projeções mentais errôneas. O mestre Nagarjuna disse que não tem nenhum fenômeno que existe objetivamente. O que aquilo que nos ajuda a nos destruir a nossa paz mesmo é porque é justo porque nós percebemos que as coisas existem por elas mesmas. Isso cria uma realização, uma emoção negativa. Quando nós temos uma mente relaxada e não somos perturbados emocionalmente,
nós podemos verificar que as coisas não existem como elas nos aparecem. E aquilo deve ser investigado por aqueles que entendem compreender profundamente a maneira de existir dos fenômenos. Dentre os mestres tibetanos, o Lama Tsongkhapa foi aquele que estudou todos os tratados indianos e compilou e comparou os vários escritos entre as várias visões filosóficas. Ele comparou os tratados e os escritos. Ele fez uma total investigação. Um dos melhores mestres, Lama Tsongkhapa, que ele investigou completamente esses escritos dos mestres indianos. Isso foi uma introdução geral. E nós agora estamos nos versos 21. Uma vez que nós fizemos análise críticas sobre o que foi dito, sobre os escritos e sobre os ensinamentos de Budas. E Lama Tsongkhapa disse que se nós fizermos essa análise crítica nos ensinamentos de Buda, nós compreenderemos a verdade do caminho. Vós falais excelentemente porque viste a realidade. Para aqueles que treinam nos seus passos, todas as degenerações se tornarão remotas, pois a raiz de todas as falhas será desarraigada. Buda ele mesmo ele empreendeu os estudos e aquilo que ele estudou ele refletiu e aquilo que ele entendeu ele compartilhou e ele compartilhou principalmente que todas as emoções negativas surgem devido à ignorância básica dessa percepção errônea de ver as coisas como existissem por elas mesmas. Por outro lado, aqueles que se afastam dos seus ensinamentos, embora se dediquem exaustivamente por muito tempo, mas por causa de suas visões firmes sobre a natureza intrínseca, seus erros aumentarão cada vez mais, como se fossem convocadas. As tradições indianas, não budistas indianas, elas acreditam na alma, que é algo que é separado dos agregados psicofísicos. Mas, mesmo assim, em base a isso, eles acreditam em vidas passadas, presentes e futuras. Então, essa crença na alma que vai de vida após vida, eles acreditam em vidas passadas e futuras e presentes, passadas e futuras. E essa crença foi benéfica no passado e também no presente também. O verso 33. Que maravilha! Como poderia qualquer pessoa erudita que compreende a diferença entre esses dois, naquele exato momento, não desenvolver do fundo do seu coração respeito por vós? Como os tibetanos dizem,
Ele dá um exemplo que como checar os ensinamentos do Buda, ele faz uma analogia que no tibetano ele usa como checar um cavalo. O cavalo é checado se é bom ou não pela velocidade que ele corre. Todas as religiões têm a mensagem de amor e compaixão, que isso é muito maravilhoso, mas no âmbito filosófico tem muitas diferenças. Nos ensinamentos do Buda, principalmente os seguidores de Nalanda, eles fizeram investigações nos ensinamentos, mesmo nos ensinamentos do Buda, e fizeram a distinção entre os ensinamentos definitivos e aqueles interpretáveis, que devem ser interpretados. Porque eles dizem que tem aqueles ensinamentos do Buda que não podem ser tomados literalmente, mas eles devem ser interpretados, porque eles são provisional. E porque Buda ensinou ele com certo objetivo. E outros ensinamentos não precisam, os ensinamentos definitivos não precisam ser interpretados e eles podem ser entendidos assim como está escrito, como foram escritos. O verso 34, sem mencionar os vossos numerosos ensinamentos, que mesmo o mero significado de uma parte traz a bem-aventurança suprema para aqueles que têm uma vaga compreensão. Depois que Buda ele entendeu os 4 tipos de sofrimentos, sofrimento dos sofrimentos, e sofrimento da mudança, e assim sofrimento da mudança e assim por diante. E não tem nenhum outro mestre que ensinou esses ensinamentos. O sofrimento e a origem do sofrimento é ensinada em base à causalidade. Porque o sofrimento e a origem do sofrimento pode ser lamentada. Então, como eles podem ser eliminados, ele ensinou a cessação. E depois do qual, como tem a cessação, ele ensinou a verdade, o caminho da cessação. E sua santidade falou sobre verso do Taratantra que as contaminações mentais são adventícias. A natureza intrínseca da mente é clara e transparente, motivo pelo qual as contaminações mentais não fazem parte dessa natureza intrínseca básica da nossa mente, e motivo pelo qual as contaminações mentais podem ser removidas. E também mencionado nesse Mahayana Taratantra, não tem nada que pode ser removida, não pode ser nada para ser adicionada, e manter a mente assim como ela é, alcança a natureza clara da mente. Isso é relacionada à vaziedade. Mesmo no significado, Lama Tsongkhapa também disse que mesmo uma pessoa compreendendo uma pequena parte dos seus ensinamentos do Buda, aquele que compreende de forma superficial, isso também lhes traz a paz, a felicidade suprema.
Lama Tsongkhapa, ele mesmo, ele empreendeu profundamente e extensivamente os estudos de Buda e ele também ministrou vários ensinamentos. Isso é referecido ao verso 35. Uma vez ele ensinou mesmo até os 17 versos do Abhisamalankara. Mas no fim, devido aos conselhos de Manjushri, ele teve que deixar tudo para trás, dar ensinamentos e assim, estudos e assim por diante, e ir para um retiro para acumular méritos. Naquele tempo, algumas pessoas, quando Manjushri disse, algumas pessoas, ele disse, ele fazendo assim, indo meditar, ser um eremita, isso danificaria o Dharma, porque ele não poderia, o Lama Tsongkhapa não poderia beneficiar os outros. E Manjushri lhe disse, ele falou isso para Manjushri e através de Lama Uma. E Mama disse, se você beneficia o Dharma e as pessoas, não, deixa eu que lhe diga isso. Mas se você não for para o retiro, você vai ter uma vida curta. E por isso Lama Tsongkhapa se retirou e foi ser um eremita. Como ele já tinha a fundação do Dharma devido aos seus estudos, através da meditação, por meio da meditação, ele desenvolveu um caminho genuíno dentro dele mesmo. E por isso ele foi capaz de escrever esse texto, essa originação interdependente. No entanto, agora que a continuidade desta vida, que flui em direção à morte, ainda não terminou, mas pelo fato de ter encontrado um pouco de fé em vós, é a razão pela qual me considero afortunado. Entre os mestres, Sua Santidade já leu o verso 37 e o verso 38. Depois de Buda alcançou a eliminação, ele ministrou os ensinamentos das 4 nobres verdades baseadas na originação interdependente. E a razão pela qual ele ministrou esses ensinamentos é para que nós possamos eliminar o apego a uma entidade intrínseca independente. E após isso, ele ensinou a verdade do caminho para que nós possamos alcançar a verba cessação dentro de nós mesmos. Ele leu o verso 38, tudo que vós ensinaste originou e procedeu da originação interdependente. E a razão disso foi para alcançar o Nirvana. Não há ações vossas que não conduzem à paz. Que maravilha, vossos ensinamentos são tais que qualquer um que os ouça alcançará a paz. Então, quem não se sentiria honrado em defender vossos ensinamentos? Então, os ensinamentos do Buda nos ajudam nos protege a renascer nos reinos inferiores. Então, por isso, esses ensinamentos é maravilhoso. Nós devemos compreender que a budeidade é possível e a verdade da cessação é possível através de combinar esses dois ensinamentos da vaziedade e da mente altruística. No verso 40, meu encanto aumentará sempre mais pelo vosso sistema, que derrota todos os desafios dos oponentes. Este
este é desprovido de contradição do início ao fim e concede a realização dos dois propósitos dos seres. Nenhum duvida da Bodhisattva, que preza mais os outros do que a nós mesmos. Ninguém duvida desses ensinamentos. Aquilo que é explicado pelos ensinamentos de Buda é que as coisas, os fenômenos não têm uma natureza intrínseca. E a maneira pela qual podemos compreender isso é compreender que as coisas dependem não podemos dizer que as coisas não existem, mas devemos compreender que as coisas não existem assim como elas nos aparecem, e as coisas existem devido à dependência, à designação. O objetivo dos ensinamentos é objetivado para alcançar renascimentos superiores, que é temporal, e o objetivo último é alcançar a iluminação suprema. O verso 41, em busca dessa doutrina, vós sacrificaste continuamente por incontáveis eras, às vezes vosso corpo, às vezes vossa vida, vossas riquezas e até vossos entes queridos. O verso 42, vendo as qualidades desses ensinamentos pelos quais são atraídos como um peixe para um anzol, é uma lástima não ter tido a fortuna de ter ouvido esse Dharma diretamente de vós. No verso 43, a intensidade dessa tristeza não sai da minha mente, assim como a mente de uma mãe que constantemente segue o seu filho querido. O verso 44, assim, enquanto reflito sobre vossas palavras, penso. Ok. Nós não podemos estar no tempo de Buda, nem mesmo Nagarjuna e seus seguidores. Porém, os ensinamentos de Buda ainda permanecem entre nós, devido a todos os seus seguidores. E devido a todos os escritos, por meio desses escritos de Nagarjuna, esses ensinamentos de Buda, nós temos acesso até hoje aos ensinamentos de Buda. Por causa de todos esses transdutores, todos os ensinamentos do Buda de Nagarjuna foram traduzidos em Tibete. Isso foi possível devido à gentileza de todos os reis tibetanos, aos tradutores tibetanos, que não deixaram para trás nem mesmo uma palavra desses preciosos ensinamentos escritos em sânscrito. Desses preciosos ensinamentos que foram escritos em sânscritos. E os eruditos tibetanos, quando eles estudam esses textos, o que eles fazem é eles vão à fonte original, que é o Tengyur e o Kangyur. E eles fazem análises críticas desses ensinamentos e entre as várias visões filosóficas. E nós temos também a oportunidade de fazer essas análises críticas nos ensinamentos de Buda. E poderemos... através desses estudos profundos, nós podemos compreender quem foi o mestre Nagarjuna.
O Buda, ele mesmo, ele viveu como um monge simples, sem ter nem secretários, atendentes, ou tesouros, e assim por diante. E ele praticou o sistema do Vinaya, carregando a sua bacia de esmola entre as pessoas. Mas no Tibete, o sistema de lamaísmo se desenvolveu e os lamas se tornaram líderes das pessoas e os lamas se tornaram pessoas detentores e líderes de várias regiões do Tibete. Nós realmente devemos refletir como Buda, ele mesmo viveu, conduziu a sua vida, e também Nagarjuna, e dentre outros. Assim, o verso 44, assim, enquanto reflito sobre as vossas palavras, penso brilhantemente como a glória das marcas nobres e rodeado completamente por uma aura de luz. Este mestre, como uma voz parecida com a de Brahma, programou esse ensinamento. Ó sábio, o mero surgir da vossa forma física em minha mente é uma medicina que calma as minhas tristezas. É como os raios da lua eliminando os tormentos da febre. Na Índia surgiu diferentes tradições filosóficas, dentre essas aquelas de Nagarjuna. Surgiu somente os proponentes do Sutra, a Madhyamika consequencialista, Madhyamika a tradição da grande exposição, Vaibhashika, e assim por diante. O verso 46. Nós não devemos ser contentes, nós devemos... Lama Tsongkhapa não estava contente só com aquilo que ele aprendeu do seu lama, mas e por isso que ele investigou todos os ensinamentos e os comparou. E assim também nós devemos fazer. O Dalai Lama já leu o verso 46, 47, 48. Naquele período, quando estudava os vários textos de outros sistemas filosóficos, a minha mente era continuamente atormentada por uma teia de dúvida, uma depois da outra. Naquela época, quando estudei os diversos textos dos sistemas próprios, os princípios, outros sistemas filosóficos, Lama Tsongkhapa se tornou extremamente satisfeito após ter lido as obras tanto de budista como não budista, escolas que não aceitam totalmente a vaziedade. Assim, ele se sentiu dominado por uma grande tristeza e sua mente estava em um estado de constante tormento. E por isso que ele começou a investigar todos os pontos de vista das visões filosóficas. O verso 49... através do estudo da visão, da compreensão da visão da vaziedade, essa visão da vaziedade é aquela que elimina os dois extremos, o extremo do nihilismo e o extremo do eternalismo.
Os grandes mestres. Aqui. O sistema do vosso veículo é insuperável, que abandona os extremos da existência e da não existência, seria comentado precisamente pelo vosso delírios noturno, dos tratados de Nagarjuna que vós profetizaste, iluminado pela guirlanda de luzes brancas das excelentes explanações proferidas pelo grande Chandra, que é referido a Chandrakirti, cuja órbita do repleto conhecimento imaculado desliza livremente pelo céu das escrituras. Esse verso explica por meio de metáforas que o Buda profetizou que os ensinamentos do insuperável veículo Mahayana, que está livre dos extremos da existência e inexistência, seria perfeitamente desvendado por Nagarjuna. E dentre esses ensinamentos também tem os escritos da sabedoria fundamental de Nagarjuna e entrando no caminho do meio, e eu dissipando a escuridão do coração que concebe os extremos e eclipsando as constelações dos ensinamentos errôneos. Quando vi isso, por meio da bondade do meu mestre, finalmente a minha mente encontrou o descanso. Lama Tsongkhapa disse que, devido à bondade dos seus gurus, ele percebeu que o verdadeiro significado da originação interdependente é a vaziedade que foram transmitidos por Nagarjuna e Chandrakirti. Mas ele não só leu e estudou esses ensinamentos, mas ele fez a prática da purificação e acumulação e combinando esses ensinamentos do ouvir e refletir, iluminou todas as dúvidas que ele tinha sobre o ensinamento de Buda. Naquele momento, sua mente encontrou descanso e permaneceu em um estado alegre e pacífico. É um estado de não-dualidade, de luminosidade e beatitude, ou de não-dualidade, de vaziedade e beatitude. Dentro de todos os vossos atos iluminadores, os atos da fala iluminada são supremos. Então, o sábio deve lembrar que, por meio desses ensinamentos da originação interdependente, os Budas beneficiam os seres através dos atos do corpo, dos atos do poder mágico e dos atos, os atos do poder e os atos dos nomes do Buda e os atos de ensinar o Dharma. Aquele mais beneficial para nós é os atos de ensinar o Dharma pela fala. Ele está no verso 53. Seguindo este mestre e tendo se tornado um renúncia. E dentro desses ensinamentos do Buda, o mais importante um superior é aquele ensinamento da originação interdependente. Ele está explicando que quando ele falou uma brincadeira que eu não peguei essa brincadeira. Lama Tsongkhapa, enquanto estava no Tibete, ele encontrou um mestre Shenawa e o outro Rendawa.
训练두시면서 전에 어디 아니 E 포토 주지 아니 Lama Tsongkhapa escreveu um texto chamado Cholen Gyume Dzenchok, que é as respostas sobre várias perguntas. 포토 주지 나가진자다 젊으시 현소배 Esse Namkha Gyaltseng, quando encontrou Lama Tsongkhapa, quando eles se encontraram pela primeira vez, Lama Tsongkhapa viu esse mestre Lodrojyo Pen como Vajrapani, e esse outro mestre viu esse Lodrojyo Pen como Manjushri, e Lama Tsongkhapa viu ele como Vajrapani. Não entendi bem essa passagem, desculpa. De qualquer forma, tudo isso que mostra é que Lama Tsongkhapa estudou todos os tratados escritos em tibetano e ele não analisou, e ele tomou esses tratados solamente como literalmente, mas ele investigou os conteúdos desses escritos, e por isso que os escritos de Lama Tsongkhapa contém 18 volumes ao todo. E tem um mestre, Rinchen Drup, que também escreveu muitos livros e tem muitos, e nesses escritos tem poucas explicações sobre os tratados indianos. Eu também li todos os livros, todos os escritos dos 5 grandes pratyeka's da tradição Sakya, e sobre o escrito Lamdre, Resolto no resultado do caminho. E dentro desse Lamdre tem aqueles ensinamentos que é para o público comum, e tem aqueles que é para um público particular ou selecionados. E também tem um outro escrito da tradição Drupa, Drupa Pema Karpo, Kagyu, da linhagem Drupa Kagyu. Em todos esses escritos das diferentes tradições tibetanas do budismo são ótimas, mas eu acho que a qualidade dos escritos de Lama Tsongkhapa são excelentes, e tem diferença entre seus escritos. Tem aqueles que Lama Tsongkhapa escreveu quando ele era mais jovem, quando ele era tinha mais experiências, principalmente sobre a visão do caminho do meio. Tem diferença entre os escritos, mesmo dentro dos escritos de Lama Tsongkhapa. Os escritos de Lama Tsongkhapa, iluminando os pensamentos, é muito diferente do que ele escreveu, do que o comentário do Caminho do Meio, que ele escreveu quando ele era mais jovem. Seguindo esses mestres, tendo se tornado um renunciante, depois de estudar bem as palavras do conquistador, este monge que se esforça na prática do yoga oferece sua devoção ao grande santo. O verso de dedicação: desde que é devido à gentileza de meu mestre, que encontrei os ensinamentos do mestre insuperável, eu dedico esta virtude também para todos os seres, sejam sustentados pelos mestres espirituais sublimes.
만에 지금 떠보라는 차이 뭐이. 차이. Como 네. 내도는 Lamazon Kappa diz que, devido à bondade do seu professor, ele encontrou os conhecimentos supremos do Mahayana, do inspirável professor Buda, Shakyamuni. Ele disse que sem a bondade da benção dos seus mestres, talvez não... ok. Se não fosse a bondade desses mestres, talvez não teria acontecido. Sobre as diferentes tradições religiosas no mundo, eles foram ensinados de acordo com seus fundadores dentro do budismo existem diferentes tradições filosóficas, mas como um todo, todas as tradições filosóficas existentes no mundo e aquelas do budismo são benéficas são benéficas aos seus seguidores. Possa o ensinamento desse grande benfeitor até o fim do mundo permanecer inabalável perante os ventos dos maus pensamentos, que seja sempre preenchido por aqueles que tenham convicção no Mestre, compreendendo a verdade e a natureza do ensinamento. Em todas as minhas vidas, que eu nunca abandone nem por um instante, mesmo à custa do meu corpo e vida, e o excelente caminho do sábio, que possa passar dia e noite refletindo cuidadosamente sobre os meios pelos quais eu poderia melhorar estes ensinamentos que o Salvador Supremo conseguiu realizar por meio do esforço extenuante ao longo de incontáveis eras. Enquanto eu me esforço nisso, com pura intenção, que Brahma, Indra e os guardiões do mundo e os protetores como Mahakala, etc., ajudem inabalavelmente. Com isso, nós terminamos os ensinamentos e agora são as perguntas. E a primeira pergunta é: de Kelsanta Chok, ele primeiro está oferecendo um verso de longa vida para a sua santidade. A minha pergunta é: como todos os seres sencientes são iguais sem desejar felicidade e não desejar sofrimento, como devemos aliviar o sofrimento e alcançar a felicidade? Shantideva não, essa era a pergunta. Embora desejamos, Shantideva diz que embora desejamos nos libertar do sofrimento, nós envolvemos no sofrimento. Embora desejemos a felicidade, mas devido à ignorância destruímos-a como se fosse um inimigo. Isso devido às impressões kármicas de vidas passadas e por causa das nossos desejos inatos de querer a felicidade. Nós desejamos uma felicidade. Buda, ele mesmo, ministrou vários ensinamentos de acordo com as predisposições mental dos discípulos, e ele girou a roda do Dharma por 3 vezes. Mesmo que
Mesmo que todos os discípulos de Buda, todos os discípulos tinham o mesmo tipo, o mesmo professor que era Buda, e Buda, entendendo as diferentes capacidades mentais dos discípulos, ele ministrou vários tipos, esses vários de ensinamentos, e principalmente esses ensinamentos foram para cultivar a felicidade e eliminar essa ignorância. E esses ele está repetindo a mesma coisa. Por exemplo, o exemplo, isso é comparado a vários seres que têm a mesma doença, mas devido à composição corpórea, eles tomam diferentes medicinas. Então, uma medicina não é dito que a mesma medicina pode curar, é a mesma doença para diferentes pessoas. Então, devido a isso, existem várias religiões, porque as várias religiões servem para satisfazer a diferentes predisposições mentais dos seus seguidores. Por exemplo, os muçulmanos, eles rezam para Alá, e de acordo com a predisposição mental entre os seguidores, até mesmo dentro do muçulmano tem diferentes abordagens da filosofia. No nosso mundo temos mais de 7 bilhões de pessoas e todas elas têm diferentes predisposições mentais. A condição ambiental também são muito diferentes. Nós podemos ver hoje em dia que dentro de várias religiões existem tem ótimos praticantes da religião católica. E também existem entre o judaísmo, entre o hinduísmo, entre o islamismo e assim por diante. Praticando profundamente e sinceramente as próprias religiões, eles podem fazem surgir grandes praticantes e praticantes genuínos que ajudam outras pessoas. Então, todas essas diferentes religiões surgiram para ajudar os seus seguidores a eliminar os sofrimentos e a conseguir a felicidade. A próxima pergunta é de Nishilamur. Qual é a melhor maneira de cultivar o amor compassivo dentro de nós mesmos? Sua Santidade está respondendo a uma outra pergunta que foi mostrada no vídeo. Como cultivar o amor? A pergunta é como cultivar a compaixão, amor, afabilidade para com os outros.
No Tibete, nós temos escrito do mestre do Engajando-se nos Atos do Bodhisattva de Shantideva, e que é o melhor escrito para essa prática. E tem a prática de igualar você mesmo com os outros, e tem a prática de cultivar a bodhisattva, a prática de cultivar a bodhisattva, que é 7 causas e um resultado. Mas a melhor prática para cultivar a prática do amor constativo é igualar você mesmo com os outros. E o mestre Shantideva, como o mestre Shantideva disse, a menos que não se escambe a própria felicidade com os sofrimentos dos outros, não só se alcança a budeidade, mas nem menos nessa existência cíclica encontrará a felicidade. Mas os sofrimentos ocorrem por causa do nosso autocentrismo, do nosso egoísmo, do nosso autoprezar. Surgem os sofrimentos. Os sofrimentos surgem dessas atitudes egoístas mentais, nossas atitudes egoístas mentais. O negligente, por exemplo, o negligenciar os outros nos traz vários sofrimentos. Nós podemos ver no exemplo de Mahatma Gandhi que ele levou uma vida simples para o benefício de todos os indianos. Mas não só os indianos, várias pessoas em torno ao mundo admiram o princípio da não violência conduzido por Mahatma Gandhi. Em torno ao mundo, quando nós vemos pessoas que são dedicadas a ajudar as outras pessoas, todas as pessoas em volta ao mundo, eles admiram muito quando eles veem uma pessoa que se dedica a outra pessoa. E nós tibetanos, nós devemos conduzir esses princípios. Quando nós encontramos pessoas que criam problemas para nós devemos considerá-los como nosso mestre espiritual. Em relação a Buda e ao nosso mestre espiritual real, nós não podemos praticar a paciência e a tolerância, mas nós podemos praticar a paciência e a tolerância com as pessoas que nos criam problemas, que são maus com nós. É por isso que Shantideva disse que esses são os melhores mestres espirituais para praticar para nós desenvolvermos a paciência e a tolerância. Então, para isso é bom ler o capítulo 6 do Engajando-se nos Atos do Bodhisattva, o capítulo 8, e o capítulo da paciência. O capítulo da paciência, eu acho que é o capítulo 6. Sim, é o capítulo 6. Onde tem muitos ensinamentos em como cultivar a paciência em relação aos nossos inimigos. E também, por meio do estudo profundo do capítulo 8, você verá que não tem ensinamentos mais profundos de como igualar você mesmo com os outros. Ou também escambiar-se si próprio com os outros. O meio para praticar as ações positivas é baseada na bodhicitta.
tem o autocentrismo, que é o autocentrismo que é o contaminado, e tem um tipo de autocentrismo que não é contaminado, que existe no continente mental dos pratyeka's e Sheravakas. E tem o autoapego, o apego a si próprio. Você tem o corpo, nós temos o corpo, fala e mente, e nós acreditamos que tem um governador que governa esse corpo, fala e mente. Mas se nós procuramos por esse governador, esse agente, eles não existem mesmo, por eles mesmos. Uma vez, eu acho que o ano passado, uma senhora tibetana veio me visitar e ela estava muito perturbada. E eu perguntei para ela, onde é essa coisa, esse eu que te perturba? Ela disse no coração. E eu perguntei, que forma tem ele? Ela disse que era uma forma redonda. Aí eu perguntei, mas quando nós analisamos profundamente o nosso corpo fala e mente, não tem nada que nós podemos indicar que é algo que chama eu. A inveja e todas a raiva e todas as aflições mentais são essas emoções que nos obstruem ao longo do caminho à iluminação. Nós devemos pensar profundamente nas vantagens de beneficiar os outros, nas desvantagens de beneficiar nós mesmos, somente a nós. Mas tudo isso surge por causa desse apego a essa entidade intrínseca que nós vemos como entidade intrínseca chamada eu. O caminho que nós devemos combinar é a sabedoria que compreende a vaziedade e a bodhicitta, que em toda a prática do Tantra nós falamos desse Tantra, que esse mantra que Om Svabhava Shuddho Sarvadharma Svabhava Shuddham. No Tantra, se você não compreende profundamente a vaziedade, você não pode praticar o Tantra profundamente. E não tem outro meio, outro meio mais profundo para eliminar esse apego a essa entidade intrínseca do eu do que a vaziedade. No Tibete, nós recitamos sempre esse mantra Om Svabhava Shuddho Sarvabhama Svabhava Shuddham, onde tem um mestre chamado Sangye Yeshe-gyana, escreveu um texto e onde é mencionado a explicação, eu acho, não entendi bem que era a explicação desse mantra, que onde eu e todos os fenômenos, todos dois faltam de natureza intrínseca, seja eu e todos os fenômenos faltam de natureza intrínseca. E você tem que estudar, conselho para ela, você tem que estudar a sabedoria fundamental do Nagarjuna e entrando no caminho do meio. E você tem que se esforçar para compreendê-los profundamente.
Na, 저는 지수물을 차셔는 na nossa tradição tibetana, em geral, nós falamos de fazer 3 anos e assim por diante de retiro. Mas isso seria como a propaganda comunista, fazer uma propaganda comunista. Se nós vemos a vida de Milarepa, como ele conduziu uma vida simples, sempre enfrentando muitas dificuldades, tudo isso para a fim de nos tornarmos iluminados. E nós não podemos tornar-nos iluminados em um retiro de 3 anos e 3 meses, ou somente por fazer acumulações de mantras e fazendo qualquer retiro e assim por diante. Não tem como, é impossível tornarmos iluminados em 3 anos e 3 meses, e assim por diante, ou por vários métodos. Nós devemos pensar que nós nos tornaremos iluminados ao longo de muitas vidas. E assim como é dito no verso, que nós permanecemos no samsara para beneficiar todos os seres até quando o espaço permanecer. Outra pergunta é da estudante de Guidoma. Muito obrigada, Sua Santidade, pela sua dedicação para com o mundo. Dos 4 principais empenhos de Sua Santidade, quais são aqueles que nós, como estudantes, poderíamos ajudá-los, Senhor, a cumpri-los? Quando eu falo dos meus 4 empenhos, eu falo como ser humano, não como um Dalai Lama. Primeiramente, entre os 7 bilhões de pessoas existentes nesse mundo, eu sou apenas um deles. Como os cientistas dizem, que nós somos animais sociais. E onde existem seres individuais, onde existem comunidades, existem os seres que vivem nessa comunidade. É claro que a comunidade é feita de qualquer tipo de seres, seja animais ou humanos. E como seres, nós dependemos da nossa comunidade, seja essa cidade, seja essa país ou vilarejo. A respeito do mundo, o Ocidente depende do Oriente, presente os Estados Unidos depende da Europa ou vice-versa. Quando se fala em termos de economia, não tem barreira entre as várias direções, os vários países. Nós não devemos somente pensar somente no desenvolvimento econômico material, mas devemos pensar que o amor, a compaixão afável é a raiz da nossa felicidade. Quando nós, dentro de nós, temos amor e compaixão, a comunidade na qual vivemos será também feliz. Isso é sem falar de independente de religião. Então, o meu primeiro empenho é promover a felicidade em volta ao mundo. O meu segundo empenho é a harmonia entre as religiões. Todas as maiores religiões do mundo carregam a seja a mensagem do amor, compaixão, tolerância, perdão e assim por diante. E todas essas religiões são benéficas aos seus seguidores como um todo.
E por isso, todas essas pessoas somos seres humanos e nós devemos promover a harmonia entre as religiões. Na Índia, podemos ver que tem harmonia, em geral, tem harmonia entre as religiões. Pode ser que existam alguns indivíduos que criam problemas, mas não uma religião como um todo. Não os nossos países vizinhos, Síria, Paquistão, Afeganistão, eles também, infelizmente, eles brigam em nome da religião, em nome de Deus. E entre os próprios muçulmanos, os xias e os suni, eles matam uns aos outros nesses países, porque eles não entendem essa compreensão da harmonia entre as religiões, entre as tradições filosóficas. Mas aqui na Índia, não. Aqui todas essas diferentes religiões existem harmoniosamente. Então, visto que todos os seres humanos são imbuídos de essa base da natureza humana básica e compassiva, e todas as religiões carregam a mesma mensagem, então é possível surgir uma harmonia entre as religiões em torno do mundo. Eu tenho vários amigos de várias religiões e entre os muçulmanos, e o objetivo deles é também promover a harmonia entre as religiões. E o terceiro é visto que sou um tibetano, eu já me aposentei dos empenhos políticos. E nós, tibetanos, seguimos o processo democrático, elegendo onde as pessoas elegem os seus próprios líderes, ao contrário do regime totalitário chinês. Eu também tenho a responsabilidade de promover a cultura tibetana, que é uma das melhores culturas, a tradição tibetana, que é uma das melhores no mundo. Visto que nós seguimos a tradição de Nalanda, que enfatiza o estudo da filosofia budista por meio da lógica e do raciocínio lógico, e isso somente a tradição tibetana preserva essa maneira de estudar. Embora na tradição Pali, eles baseiam os seus estudos nas citações escriturais. Mas o mestre Shantarakshitra trouxe a tradição de Nalanda para o Tibete após o convite do rei Tristan Detsen. E ele escreveu texto sobre o caminho do meio, que é o ornamento do caminho do meio. E ele escreveu um outro texto sobre a epistemologia. E por isso que no tibetano se desenvolveu essa terminologia. As duas linhas de Madhyamika e do caminho do meio e da epistemologia. E essas duas tradições usam o caminho do raciocínio lógico para demonstrar a verdade dos ensinamentos de Buda.
E essas duas abordagens só existem no Tibete, na tradição tibetana. Se você só usa as citações escriturais, como na tradição Pali, no Pali, você não será capaz de ter um diálogo com o cientista. Nós só podemos ser capaz de ter um diálogo com o cientista por causa dessa tradição do caminho do meio e da epistemologia. Durante do tempo de Tristan Detsen, o Tomé Sampo, ele dividiu os sistemas escritos, a maneira de escrever tibetana e ele pediu que ele escrevesse os tratados indianos em tibetano de acordo com a sua própria escrita, a Tomé Sampo escrita. E devido a isso, hoje nós temos todos os escritos do Tangyu e Kangyu. Tangyu, as palavras, os comentários de Buda, e Kangyu, as palavras de Buda, escrito no tibetano, na língua tibetana. E por causa disso, a língua tibetana se tornou uma língua rica em vocabulários para exprimir esses ensinamentos. E vocês, jovens tibetanos, mesmo que é muito bom que vocês tenham interesse de manter a tradição tibetana, e vocês devem prosseguir isso. Quando chegamos aqui no exílio, nós pedimos ao Pandita Nehru para abrir escolas tibetanas para preservar a nossa língua. E é muito importante que nós preservamos o nosso idioma, porque essa é a língua, é aquela mais apropriada para exprimir os ensinamentos do Buda, onde tem a parte da psicologia, dentre outros. Então, essa é meu terceiro empenho, é essa de preservar a cultura tibetana e a língua tibetana. Ele está repetindo o que já foi dito. E a minha responsabilidade também é preservar o ambiente tibetano. Na Índia, todas as fontes originais dos grandes rios que correm pela Ásia, entre elas o Ganga, o Brahmaputra, o Sotleja e um outro, todas as sorgentes estão no Tibete. Então, preservar o ambiente, o platô, principalmente do platô tibetano, é um interesse não só tibetano, mas é um interesse indiano também. Tem vários países da Ásia e vários bilhões de pessoas que sobrevivem desses 4 rios que escorrem, que têm suas nascentes no platô tibetano. Eu tenho essa... E meu quarto empenho é introduzir os estudos seculares da Índia antiga na educação moderna indiana.
O desenvolvimento material sozinho não é o bastante para trazer a felicidade para as pessoas. O sistema educacional moderno, infelizmente, é focado principalmente no desenvolvimento material. Que é claro que esse desenvolvimento material nos dá prazer, nos traz prazeres, os prazeres sensoriais, mas para enfrentarmos, trazer a felicidade mental e enfrentar e eliminar as nossas emoções mentais negativas, devemos estudar a tradição antiga indiana. E por isso que eu estou pensando, tenho uma grande inspiração de reviver essa ética secular indiana. Tenho algum futuramente eu discuto futuramente nós teremos um encontro, eu terei um encontro com o primeiro-ministro tibetano e com os jovens tibetanos, e eu falarei de novo desses meus 4 empenhos. A quarta pergunta é da estudante Dechen. Eu gostaria de agradecer em nome de todos os estudantes da TCV Suja. E quero agradecer por todo o seu dedicação, pelo bem-estar de todos os seres por onde o Senhor passa. A pergunta é, embora não abandonando o amor e o afeto pelo próprio povo e sem perder a esperança, como devemos nos engajar em um caminho que seja mutuamente benéfico para si mesmo e para os outros? Como ultimamente eu tenho encontrado várias pessoas e tenho falado e expliquei para eles que a cultura tibetana tradicional é uma cultura que pode trazer muito benefício para o mundo como um todo e não só para nós tibetanos. Mas isso não é como apego para um apego patriótico. Isso é devido ao potencial existente na nossa cultura. O potencial existente na nossa cultura. E por causa desse potencial esse potencial que temos na nossa cultura, nós podemos ajudar outros indivíduos, outras pessoas. Nós devemos ser muito orgulhosos desse potencial. Por exemplo, se uma professora em uma escola não tem o conhecimento do tema que ele deve ensinar, como ele irá ensinar? Então, da mesma maneira, nós devemos estudar nossa tradição e sentirmos para compreendê-la bem e sentirmos-nos orgulhosos, porque quando outros perguntarem, nós saberemos responder. No início, quando nós chegamos, no início do nosso exílio, nós éramos abandonados, sem muitas pessoas que nos ajudassem.
Mas hoje em dia a situação mudou completamente. Mudou a certo ponto que as pessoas são capazes de ver as qualidades imbuídas na nossa tradição. No passado, no Tibete, nós, como tibetanos, preservamos essa cultura rica, mas nós preservamos isso na nossa própria terra. Mas nós aqui, apesar de tudo, nós conseguimos preservar essa cultura no exílio. E até mesmo até um ponto que os mesmos cientistas são interessados em aprender a nossa cultura. No passado, no Tibete era chamado de lamaísmo, como se o lamaísmo não fosse ensinamento do Buda, como fosse algo inventado pelos lamas. Mas hoje em dia, num patamar mundial, o povo pode ver os valores que existem em nossa tradição e cultura e nos respeita por isso. Nos respeitam por isso. A quinta é a pergunta de Dawa Droma, a estudante Dawa Droma. A pergunta é: quando dizemos que tudo, dor e prazer, é o resultado do karma, temos a sensação de que o karma não pode ser evitado ou mudado. Como as coisas acontecem devido aos karmas passados e suas condições imediatas? Basicamente, as dores e os prazeres desta vida podem ser atribuídos a karmas passados, de vidas passadas. Karma, nesse sentido, pode ser atribuído a karmas de vidas passadas ou mesmo karmas feitos nessa vida. Karmas, nesse sentido, ações. E condições imediatas, isso quer dizer que qualquer karma que nós acumulamos no passado, como resultado, tem resultados. E isso tem um impacto na condição que nós enfrentamos. É muito difícil para nós diferenciar o que é karma e o que é condições imediatas. Mas a coisa principal é por causa dos karmas passados, das condições nessa vida. Por exemplo, as condições imediatas, por exemplo, nesse caso poderia ser quando nós somos uma doença, por exemplo. A doença pode ser devida a karmas passados, mas e o fato que nós tomamos medicina é a condição imediata. E por isso, mas mesmo quando nós tomamos mesmo que nós tomamos medicina e nós somos curados, nós podemos dizer, é meu karma que eu tenho que sofrer isso. Quando você fica infeliz, é meu karma, eu não posso fazer nada. Essa atitude não é correta. Você tem que fazer o possível para entender a razão por aquela infelicidade.
aqueles teístas, eles acreditam em um Deus, então é devido a Deus. Falando no budismo, nós falamos que você pode acumular karma através do corpo, fala e mente. E a respeito das condições, tem as condições externas e as condições internas. Nós não devemos negligenciar a nossa saúde. Nós devemos evitar as condições cooperantes imediatas. Mas quando não podemos fazer nada mas se nós não podemos fazer nada com os problemas que enfrentamos, efetivamente nada, nós podemos dizer, isso é meu karma. Mas isso não quer dizer que você não deve fazer nada. Muito obrigada. A próxima pergunta é de Sangeet Inle, e se a originação interdependente significa a ausência completa de qualquer existência intrínseca, mas existência dependente, então como os 12 elos da origem interdependente não são aplicáveis a todos os fenômenos, porque o Buda postulou os 12 elos da originação interdependente? Falando sobre a tradição a tradição não budista, os Sheravakas não acreditam na causalidade. E os seguidores do Jainismo, e do Sankhya, eles não acreditam em um Deus criador. Mesmo que eles dizem, embora eles digam que a dor e o prazer surgem devido às condições externas, mas também devido às condições internas. Aquelas ações que são influenciadas pelas nossas aflições mentais podem causar certos problemas. E por isso que eles falam que uma mente subjugada conduz à felicidade, e uma mente que não é subjugada conduz aos sofrimentos. Se a sua mente é perturbada pela inveja, raiva, apego, surgirá a infelicidade. Aquilo que perturba a nossa mente é o apego a uma existência intrínseca, ou ao apego a um autocentrismo. Eu investi o apego a uma identidade intrínseca independente do eu, que parece que é aquele que lidera o nosso corpo. E quanto mais você é capaz de reduzir esse apego, você diminuirá as suas aflições perturbadoras. Mas, infelizmente, é por causa dessa atitude autocentrista e esse apego a uma existência, uma entidade intrínseca do eu, que existe por ele por ele mesmo, que o nosso apego às aparências incrementa. Nós devemos compreender aquilo que os físicos quânticos encontraram, que
que eles, quando as coisas, embora as coisas aparecem objetivamente, mas quando você analisa, investiga profundamente, a nível último, a nível sutil dos átomos, nada existe. Então, as aflições mentais, as emoções negativas surgem por causa das aparências que surgem na nossa mente. E nós apegamos a essas aparências mentais, essas projeções mentais, como se fossem sólidas, existentes, autossurgidas por ela mesma, por si próprias. Então, por causa dessa visão errônea, surgem as emoções negativas. Ao contrário, quando nós vemos que as coisas não existem como elas nos aparecem, tem uma redução da visão errônea e, consequentemente, tem uma redução das aflições negativas ou emoções negativas mentais. E do nosso... Como eu mencionei ontem, foram compilados 4 volumes dos escritos da tradição filosófica budista, de acordo indiana. E o primeiro volume já está traduzido em inglês, e um desses volumes chegaram até um mestre da universidade chinesa. E esse professor disse que a tradição de Nalanda é baseada na ciência, e a tradição tibetana, então, motivo pelo qual que a tradição tibetana é baseada na ciência. Como o mestre Nagarjuna disse, que o karma e as desilusões surgem devido a pensamentos errôneos. E para reduzir esse nosso apego, nós devemos meditar sobre a ausência de existência intrínseca dos fenômenos e a ausência de existência intrínseca do indivíduo. E nós também, para ajudar isso, para ajudar a reduzir reduzir esse apego, nós devemos também pensar e meditar sobre os 12 elos da originação interdependente. Isso mostra claramente que as coisas, os fenômenos surgem em dependência. E Buda... Por isso que Buda ensinou os 12 elos da originação interdependente, para entendermos claramente. O primeiro elo começa a ignorância, e o último círculo é a morte. E tem o círculo interno. Tem o círculo interno, que mostra os 6 tipos de reinos, e dentro desse, internamente, tem um círculo interno que mostra os 3 venenos no centro. No círculo interno tem
tem os 3 venenos que são simbolizados pelos 3 animais: o porco, a cobra e o galo. Então, esses 3 venenos são a ódio, apego e ignorância. E eles são a raiz dos 6 reinos e são a raiz dos 12 elos. Dentro desses 3 venenos é a ignorância. A ignorância é aquela da concepção errônea da realidade. E essa pode ser eliminada quando compreendemos a ausência de uma entidade intrínseca, seja dos fenômenos, seja com o indivíduo. Por isso que o Nagarjuna disse que nos ensinou que o Tathagata não é os agregados, nem diferente dos agregados. Os agregados não estão nele, nem ele está nos agregados, e o Tathagata não possui os agregados. E o que é o Tathagata? Como eu sempre digo, eu sempre uso esse verso aplicado a mim mesmo. Eu não sou os agregados, nem diferente dos agregados. Os agregados não estão em mim, nem eu nos agregados. Eu não possuo os agregados, então quem sou eu? Fazendo esse tipo de análise ou investigação, você não pode encontrar um eu ou um indivíduo ou pessoa separado dos agregados. Isso quer dizer que aquilo que nós chamamos eu surge em base aos agregados. Por outro lado, as religiões não teístas, algumas tradições indianas, elas acreditam que na alma, a alma é algo separado dos agregados, que é algo permanente. Eles não compreendem a ausência de uma entidade intrínseca. Dentro da tradição budista, nós temos as 4 filosofias, as 4 escolas principais. Com exceção do caminho do meio para Sangika, seja a escola da grande posição, a escola da somente, a escola propriamente do Sutra, e um ramo e a Prasangika e madhyamikas vatântricas, eles acreditam que ainda nos objetos existe um tipo de entidade que faz com que eles apareçam. Entrando no caminho do meio, diz que se nós realmente analisamos profundamente um indivíduo, não tem nada que existe que nós podemos indicar que esse é o indivíduo. Mas o indivíduo só existe. O indivíduo só existe devido à designação, a rótulo. E isso também é válido para os fenômenos. Qualquer fenômeno que nós aplicamos essa análise, nós encontramos esses fenômenos como tal. O que, a nível último, nós encontraremos que esses fenômenos existem em base a rótulos, a designação.
된제 인도다 O mestre Chandrakirti disse que coisas como vaso, pote, pote e assim por diante, se nós analisamos através dos 7 modos de analisar, nada disso existe. Mas as coisas só existem de maneira devido a rótulos ou devido a convenções mundanas. E por causa por causa que as coisas podem ser estabelecidas devido à designação, nós podemos falar de causas e condições e assim por diante. Justo porque as coisas são existe independência, nós podemos refutar a sua existência objetiva. Eu medito sobre cotidianamente eu medito sobre a vaziedade e a bodhisattva, e isso é muito benéfico para mim. Então, todas as emoções negativas, como inveja, apego e assim, pode ser reduzida por meio da meditação da vaziedade ou o autoprezar, o autocentrismo pode ser reduzido através da meditação da bodhisattva. A próxima, esse é o diretor da TCV. 가서 실제로 대변하는 던지던 보다 쉬우는 던지시면 이전에 제가 뭐 표시를 내고 최근 현지민이 어디에 대본 자전안에 지 내루치 집어쓰는 대본 aqui está falando que Sua Santidade soltou um verso. Que foi, Sua Santidade não comentou o verso 37. Entre os mestres, o mestre da originação interdependente, e entre as sabedorias, a sabedoria da originação interdependente. Vós sois o mais excelente dos reis dos mundos. Vós sabeis disso perfeitamente, não outros. Sua Santidade, o Senhor é o pioneiro, o campeão no mundo. Entre o Tibete, o Senhor é a emanação de Avalokitesvara na forma humana. Ele está agradecendo os ensinamentos da Sua Santidade. Muito obrigado por haver solicitado os nossos pedidos. Durante esses 3 dias, o Senhor ministrou esses ensinamentos sobre a originação interdependente para os nossos estudos das várias instituições da TCV. E eu gostaria muito de agradecer e por isso, de novo, eu quero agradecer profundamente por o Senhor ter aceitado a dar-nos esses ensinamentos durante esses tempos difíceis, onde estamos enfrentando essa grande pandemia. E eu agradeço a todos os organizadores e a todos os participantes.
Galen Sakyan na wala tuche shueta. Entre todos da TCV, das nossas instituições da vila da TCV, que é a vila das tibetanas, crianças tibetanas. Entre todos esses estudantes, tem alguns estudantes que teriam perguntas, mas não puderam perguntar. Eu gostaria de desejar ao senhor uma grande vida, uma longa vida, e espero que os próximos ensinamentos aos jovens tibetanos seja feito na residência, dentro da residência de Sua Santidade. E ele está recitando uma prece. Eles estão rezando as preces. Eles rezaram para a longa vida de Sua Santidade.